Boa tarde, já bem. Bom dia, pessoal. Bom dia. Desculpa o atraso, foi a internet aqui. É, deixa eu ajeitar aqui. Tchau, obrigada. Bom dia, pessoal. Boa tarde, tudo bem? E a gente vai para a página 20, certo? Vamos fazer uma revisãozinha sobre números inteiros, certo? Lembram que a gente viu ano passado, né? Números inteiros. A gente vai olhar alguns exemplos e relembrar. Depois vai para números racionais e depois é que vai para números reais, certo? Então eu vou espelhar aqui o livro. Então, ok? Só um instantinho, viu? Fique aí, por favor. O livro está carregando aqui para facilitar os exemplos. Ó, gente, enquanto isso, vocês já podem pegar o livro grande, o livro grande e abrir na página 20, tá certo? Vou estar carregando aqui. Avancei demais, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Página 20 do livro, certo? Acompanhe direitinho. E depois a gente vai chegar em algo mais novo, que vocês ainda não viram. Deixa eu aqui. Ah, esse aqui está bem adiantado. Né? Pronto. Estão conseguindo ver a tela do livro, pessoal? Sim. Ok. Então vamos começar, certo? Página 20 do livro. Podem acompanhar pela tela também. Olha, quando tiver algum cálculo, você já sabe, né? Eu faço no quadro. Pronto, então a gente vai fazer uma revisão sobre números inteiros. Né? Tem um símbolo Z maiúsculo, com esse tracinho aqui. Aí aqui ele faz um contextozinho, ó, com um exemplo do nosso cotidiano. Ele disse assim, muitas cidades da região sul do Brasil são conhecidas pelo clima frio. Né? A da gente não é assim. Aí ele diz que um exemplo é a cidade de Urupema, em Santa Catarina, onde foi registrada a medida de temperatura de 3 graus Celsius.
abaixo de zero, no início de junho de 2018. Então, vimos o ano passado, e agora a gente está relembrando que quando ele fala em temperatura abaixo de zero, significa temperatura negativa, certo? Então, nesse exemplo aqui, a gente vai só colocar o sinal de menos na frente do valor da temperatura, que é menos 3. No caso aqui é 3, né? A gente coloca menos 3. Menos 3 graus Celsius, que é um número negativo. Certo? Isso aqui é só para dar uma lembradinha nos números inteiros. Aí aqui, ó, ele diz assim, ó, lembre-se que se a gente reunir os números naturais com os números negativos, obtemos o conjunto dos números inteiros, certo? A gente viu ano passado, né? Que se a gente juntar os números positivos com os negativos, a gente tem o conjunto dos números inteiros, que representamos pela letra Z maiúscula. Aí daqui, ó, ele colocou aqui dois conjuntos de números inteiros que são iguais. A diferença aqui, ó, gente, é que esse primeiro conjunto aqui, ele colocou os números positivos sem o sinal positivo, sem o sinal de mais, né? E aqui do lado ele colocou com sinal. Aí, como a gente já viu, o sinal de mais é optativo, agora o sinal negativo é obrigatório. Então, aqui ele representou o conjunto Z, colocou entre chaves, à esquerda são números negativos, em forma decrescente, né? Porque quanto mais à esquerda vai diminuindo o número, dá para não confundir essa parte, certo? E quanto mais à direita, o número vai aumentando, incluindo o zero. Então, aqui é a representação do conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros. Aqui do lado é a mesma coisa, a diferença é que ele colocou o sinal do positivo, ok? Eu vou abaixar mais um pouquinho. Sim, aí ele diz aqui que dentro do... Essa moça está falando o seguinte, que dentro desse conjunto dos números inteiros, a gente pode efetuar subtrações. A gente efetua subtrações com número negativo, que nos números naturais, a gente poderia fazer subtrações também, mas sendo que só com números positivos, tá certo? Aí aqui do lado, ó, só para dar uma relembradinha nas regras dos números inteiros para vocês. Ó. Nesse quadro aqui, tem aqui na página 20, esse quadro verde, ela colocou um exemplo aqui, ó, 3 menos 5. Então, a gente tem um número negativo, que é menos 5, e tem um número positivo. Aí vamos relembrar, né? Sinais diferentes, quando for na subtração, coloca-se o sinal do maior valor. Então, o maior valor aqui é 5. Então, você vai colocar menos 2, né? Porque 5 tirando 3 dá 2, o sinal negativo. Certo? Se tiver dúvida, vocês perguntam, viu, gente? Não deixa acumular, não, porque é sempre uma sequência, né? Como eu já falei. A gente vai revendo os assuntos, nem todos vão ser revistos, né? Alguns assuntos a gente revê nesse livro, aí depois acrescenta um novo, que é o assunto do oitavo. Sim, aí aqui, ó, 250 menos 300. Se eu pegar 300 e tirar 250, vai dar menos 50, né? O sinal de menos se refere ao sinal do número maior, né? Subtrai e dá o sinal do maior módulo, aquela regrinha. O zero menos 1, ó, o zero não tem unidade, é um elemento neutro, então você só vai repetir o número aqui, menos 1, certo? Se fosse mais 1, 0 mais 1 seria mais 1, é só repetir o número. Nesse outro aqui, ó, ela colocou vários exemplos de subtrações, ó, 75 menos 85. Quando você pegar 85 e tirar 75, vai dar 10. Agora vai ficar menos 10 por conta do sinal do maior número aqui. Então, aqui é uma revisão de regra de subtração de números inteiros, tá certo? Aí, já aqui nesse outro parágrafo, ela relembra um pouquinho os números naturais, que é os números mais simples, né? O conjunto dos números mais simples que a gente vê.
Então, aqui a gente tem o conjunto dos números naturais, representado pela letra N. A gente sabe que começa do zero. E o zero foi acrescentado na contagem. Aí depois ele coloca mais exemplos aqui. O número 1, 2, 3, 4, 5, 6, representado sempre separado com vírgulas, tá certo? E colocou reticência para dizer que é infinito os números. Aí vamos ver essa partezinha aqui, ó, que é uma coisinha nova. Algo novo aqui, ó. Os números naturais, ele é subconjunto dos números inteiros. Aí vamos entender isso. Por que ele é subconjunto? Através desse diagrama aqui, ó. Observe, viu? Aqui a gente tem um diagrama, que é representado aqui por esses círculos ovais. Os números naturais aqui, ó. Aí você imagina que aqui, nessa parte azul, começa do zero, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até infinito. Aqui, essa parte azul, ele está dizendo que tem esses números aqui. Sendo que dentro dos conjuntos dos números inteiros, que é essa parte rosa aqui, dentro dele está contido os números naturais. Porque a gente já viu aqui, agora há pouco, que os números inteiros têm tanto os números positivos como os negativos. Por isso que ele separou aqui, ó. Porque aqui nesse conjunto dos números inteiros vai ter os negativos aqui, certo? Esses negativos, juntando com os positivos, aí formam os números inteiros. Então, ele diz aqui que os naturais é subconjunto de Z, ou seja, ele colocou esse símbolo aqui, gente, ó, que é parecido com C, mas não é, certo? Esse símbolo aqui está contido. Aqui ele coloca dentro do parênteses. Os naturais está contido dentro dos conjuntos dos números inteiros. Por quê? Porque são números positivos, e dentro dos inteiros tem números positivos também. Certo? Se não entender, fala, viu? Agora a gente vai ver aqui uns detalhes, ó. Vamos ver outro símbolo. Aqui ó, começa a aparecer um símbolozinho de matemática. Ó. Esse símbolo aqui se chama pertence. Então, toda vez que ele colocar um elemento é qualquer número, e relacionar com um conjunto, no caso aqui ele está relacionando com o conjunto dos números inteiros, que a gente sabe que são números positivos e negativos. Aí a gente vai ler da seguinte forma: o menos 3 ó, é um elemento do conjunto dos números inteiros. Por quê? Ele pertence, a gente lê assim, menos 3, esse símbolo aqui se chama pertence, porque ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Então, a gente diz menos 3 pertence ao conjunto dos números inteiros. Certo? O menos 3 lá de cima ele falou da temperatura, né? Mas pode ser qualquer situação, né? Sendo negativo, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Aí agora tem outro exemplo aqui embaixo, ó. O mesmo número, menos 3, ele não pertence. Quando tiver esse ezinho cortado, significa o símbolo não pertence. Aí vocês já vão gravando esses dois símbolos aqui, ó. Na verdade é o mesmo, mas sendo com significados diferentes, né? Aqui é quando um elemento pertence ao conjunto, e esse aqui não pertence ao conjunto. E o conjunto a gente sabe que são uma coleção de números, certo? Então aqui, nesse último exemplo aqui, a gente lê menos 3. O número menos 3, ele não pertence ao conjunto dos naturais. Alguém sabe me dizer por quê? Porque o menos 3 não pertence ao conjunto dos números naturais? Oi, pode dizer, Miquel. O número menos 3, porque não pertence ao conjunto dos números naturais. Por quê? Desculpa. Porque não pertence, tá certo. Certo, né? Quando quiserem participar, pode falar. Ah, tá certo. Não sabe. Foi, não saiu não, mas pronto, mas tudo bem, certo?
Acontece às vezes esses problemas. Às vezes aqui acontece e eu vou desconecto. No caso aqui, eu estou no computador, a caixinha de som, aí eu vou conecto de novo. Eu não sei se você está com fone de ouvido. Aí depois você vê essa parte, certo? Então eu vou. Porque ele não é positivo, Maria Luísa falou. Muito bem. Ok, pronto, excelente resposta. Muito bem, está correto, viu? Olha, o número -3, ele não pertence ao conjunto dos naturais porque ele não é positivo. Muito bem. Então, vocês estão entendendo, certo? Se ele fosse positivo, o símbolo seria esse de cima, pertence. Como ele é negativo, ele não pertence aos naturais, ele pertence aos conjuntos dos inteiros, tá certo? Então, a partir daqui a gente vai lembrar um pouquinho desses símbolos que a gente vai usar aqui, ó. Vocês vão usar na atividade, tá certo? Então, deixa eu dar só uma olhadinha aqui, ó. Nessa questão 12, essa questão 12 é mais simples, porque quando vocês for fazer, são 3 questões, certo? Dessa página 20. Essa já é a atividade de casa, certo? Aqui não teve de classe, não. Quando forem fazer, é bem simples essa questão 12. Acima de 0, aí você coloca o número com sinal positivo, abaixo com sinal negativo. Só isso, certo? Se ele falar no 0, não tem sinal. É como ele está falando de temperatura, você coloca o grau Celsius do lado. Aí nessa questão 13, vocês vão usar esse símbolozinho que eu acabei de explicar. Por exemplo, aqui na letra A, -28. É o mesmo caso que a gente viu aqui em cima, ó, do -3. Aí você vai colocar pertence ou não pertence. Vai escrever um desses 2 símbolos, nesse quadradinho aqui. No caso que vocês vão fazer no caderno, só precisa botar a resposta, certo? Quem quiser escrever apenas letra A no quadradinho, pode também. Eu peço para colocar só as soluções, porque você não gasta tempo escrevendo a pergunta, né? A não ser que queira copiar a letra A. Então, esse -28, você vai dizer se pertence ou não ao conjunto dos números naturais. Aí veja que ele é negativo, certo? Na mesma coisa são as outras letras. Vocês vão colocar pertence ou não pertence. Entender essa questão de pertence é quando o elemento ele estiver contido, o elemento estiver dentro do conjunto que ele está se referindo. Até agora a gente viu só naturais, que são números positivos, e os inteiros, que são negativos e positivos, incluindo o 0. Certo? Aqui vamos ver essa questão 14. Ó. Aqui ele dá 2 conjuntos. Observe que x pertence aos naturais e que x é maior que 5. Aí ele manda você olhar para esse conjunto aqui, ó, 6, 7, 8, 9, que são os números maiores do que 5. Certo? Atentem bem para quando vocês fazerem atividade não terem dúvida. Aí ele diz aqui que temos outro conjunto, ó, o conjunto y, que são números que pertencem aos inteiros. Então, esse aqui de cima pertence aos naturais e esse pertence aos inteiros. Agora, para números menor que 2. Então, se é menor que 2, eu não posso botar o 2. Fica 1, 0, -1, -2, -3. Aí ele quer que você coloque os valores de cada item. Você vai olhar para esses 2 conjuntos e colocar aqui, por exemplo, nessa letra A, gente, ó. Ele quer que seja um número natural. Esse x é um número que a gente não conhece, é desconhecido, mas ele existe, né? Pertence aos naturais. E que ele seja maior do que 3. Não, desculpa, menor do que 3, na letra A, dessa questão 14, certo? Eu estou dando uma orientaçãozinha para fazer atividade de casa. Então, números menores do que 3, aí você vai colocar. Agora, lembrando que é só os naturais, não entra negativo aqui. Ok? Pronto, então essa página 20, com essas 3 questões, é para casa, tá certo? Para vocês praticarem o que eu expliquei aqui em cima, sobre o conjunto dos números inteiros. O que a gente viu de novo aqui? Esse símbolo, né? Pertence ou não pertence. É só verificar. E aqui em cima já tem os conjuntinhos, ó, os conjuntinhos dos inteiros e os conjuntos naturais. Aqui, ó, os naturais estão aqui. Depois é só olhar para a representação do conjunto.
Então, a gente vai para a página 20. Olha, essa parte aqui é só uma leitura, certo? De coordenadas geográficas. Latitude e longitude. Essa parte aqui relaciona a geografia e fala sobre pares ordenadas. Mas aí, ó, a gente vai dar continuidade, certo? Agora a gente vai para os conjuntos dos números racionais. Deixa eu olhar aqui a página, porque essa página aí do livro digital é diferente. Página 22 agora, certo, gente? A gente vai para a página 22, tá certo? Então, iremos para a página 22, já iremos ver um conjunto novo. Conjunto dos números racionais agora. Olha, o conjunto dos números racionais. Deixa eu ajeitar aqui. Lembre-se de que os números racionais são aqueles obtidos na divisão de dois números inteiros. E onde o divisor, veja bem, para não se confundir, certo? O divisor é o número que fica embaixo, que a gente chama de denominador. Os divisores não podem ser zero, diferente de zero. Então, vamos olhar alguns exemplos. Eu vou explicar aqui. Caso alguém não entenda algum desses exemplos, aí eu vou explicar no quadro, tá certo? E por enquanto ainda não tem conta. É só representação e exemplo de números. Pronto, então vamos lá. Aqui a gente tem o primeiro exemplo do... Sim, em outras palavras mais simples, né, Pedro? O conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q maiúscula, com esse tracinho dentro da letra Q, são números em forma de fração, tá certo? São números que podem ser escritos em forma de fração. Então, vamos ver aqui esse primeiro exemplo. Menos 3 quintos. Menos 3 quintos é uma fração, certo? O que é que ele mudou daqui para aqui do lado? Só foi um sinal, gente. Esse sinal menos, quando ele coloca assim, na mesma linha do traço da fração, ele está dizendo que esse menos tanto é para o 3 como para o 5. Que você pode representar também esse menos aqui em cima, só para o 3. Mas a gente sabe que ele está subentendido para o 5 também, tá certo? Aqui ele só fez representações diferentes, mas no geral aqui ele está querendo dizer que uma fração é um número racional. Veja bem, viu? A gente está saindo agora dos números inteiros e chegando em outro tipo de conjunto, que é os números racionais. Podemos escrever em formato fracionário, certo? Ele ainda colocou aqui que a gente pode representar ele dentro do parênteses, os dois pontinhos, que é o pontinho da divisão, o 5. Mas a forma mais comum da gente representar é a primeira, certo? Colocar o menos para os dois números ou o menos em cima. Essas duas formas é mais usada do que essa última aqui dentro do parênteses. Só se for uma expressão numérica. Pronto, aí vamos ver o próximo exemplo de números racionais. Esse próximo exemplo aqui, ó, é 0,6, aí tem esse tracinho aqui em cima, gente. Esse tracinho significa que é uma parte periódica, certo? Ou seja, esse tracinho em cima significa que esse número vai se repetir. 0,6. Significa que ele vai ficar, ó. Sim, aqui do lado ele colocou, ó, que legal, o livro é bem completo. 0,6 é o mesmo que 0,666. Então, toda vez que vocês verem o tracinho em cima de um número, significa que esse número que está com tracinho, ele está se repetindo. 666. Não sei se vocês já viram esse número. Geralmente, quando a gente faz uma divisão na calculadora, acontece de aparecer um número assim, que se repete. Então, quando esse número se repete, a gente diz que é um número racional, porque ele pode ser escrito em forma fracionária, certo? Depois, acho que deve ser o próximo tópico do assunto, a gente vai ver como é que transforma esse número aqui
Porque ele é um número racional, porque eu posso escrever de forma fracionária. Então, aqui, o número que gerou 0,6 foi 6 nono. Aí vocês podem me perguntar assim, e como é que eu vou saber que 0,6 gerou o número 6 nonos? Aí vem um assuntozinho novo, que é após esse aqui, que se chama dízima periódica. Certo? Aí eu já vou adiantando aqui, de forma mais simples, que a dízima periódica é um número onde você tem repetições de um período. No caso aqui, esse 6, ó, com tracinho em cima, significa 0,666. Aí, para você transformar em fração, você coloca o 6 no numerador. E aqui, se tiver apenas uma repetição, você põe 9. Vamos supor, se tivesse 0,68. 68, 68, 68. Teria dois números repetidos, eu colocaria 99. Aí depois a gente vai ver, vai aprender direitinho. Aqui é apenas um exemplo de número racional. Depois a gente vai aprender a calcular como é que encontra uma dízima periódica, certo? A fração que gera a dízima. Por enquanto, vocês só têm em mente o quê? Que toda vez que tiver um número que tenha esse tracinho em cima, se chama dízima periódica, porque esse número está se repetindo e ele faz parte do conjunto dos racionais. Certo? Agora a gente vai ver o próximo exemplo. O próximo exemplo é um número decimal, é um número que tem vírgula. O de cima também tem vírgula, né? Então, a gente aqui está conhecendo um por um dos números, alguns, né, no caso, dos números que faz parte do conjunto dos números racionais. Então, aqui, ó, 3,25. Como é que eu posso escrever esse número 3,25 em forma mista? Ou seja, em forma de fração também, né? Que a forma mista é uma forma de fração. Aí, veja bem, ó, o 3 é a parte inteira, fica na frente da fração 3, tá aqui, ó, parte inteira. A parte fracional, a parte decimal, que é depois da vírgula, 25, você vai escrever no numerador. Depois a gente vai aprender cada partezinha dessa. Viu? Aqui eu só estou mostrando os exemplos. 25, e a parte do denominador, você vai observar que são duas casas decimais após a vírgula. Então, se são duas, você escreve sobre 100. Se fosse 3, escreveria sobre 1000 aqui, o número. E aqui é uma fração, ó, uma fração decimal, tem potências de 10. Então, esse número 3,25, o que isso tem a ver com os números racionais? Que é um número decimal, e esse número decimal podemos escrever de forma fracionada. Se não tivesse esse 3 na frente, se fosse 0,25, aí a gente escreveria só 25 centésimos, né, que é 25 sobre 100. Mas como tem o 3 na frente, é a parte inteira, certo? Aí aqui ele adiantou muito, que ele só fez o que ele fez aqui. No caso, eu quero mais que vocês... deixa eu ver se é isso aqui. Eu quero que vocês apenas, nesse momento agora, aprendam a identificar números racionais, que são aqueles que podem ser escritos em forma fracionária. Então, a gente já viu a própria fração negativa. Vimos a dízima periódica, que é um número que tem um tracinho em cima, que vai se repetindo. O número decimal, ele pode ser escrito em forma fracionária. Depois, vamos aprender a fazer essas outras continhas aqui. Certo? E aqui ele fez a simplificação. 25 por 25, aí deu 1. 100 dividido por 25, aí deu 4. Ou seja, não deixou de ser uma fração, né? Sendo que na forma mista, né? Um número misto aqui. Aí pronto. Aí vamos para o próximo exemplo. O número 5, que além de ser um número, veja bem, ó, o número 5, além de ser um número natural, que ele é positivo, ele também é um número inteiro, né? Porque a gente viu ainda há pouco que o número inteiro, os números naturais, eles fazem parte do conjunto dos números inteiros, apenas os positivos, certo? Então, o número 5 eu posso escrever de forma fracionária.
É só você lembrar que como é que eu posso escrever o número 5? Eu posso escrever 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 dá 5, gente, certo? Ou eu poderia escrever 5 sobre 1. Se eu escrevesse 5 sobre 1, daria 5 também. Então, o número 5, ele pode ser escrito em forma fracionária. Todos aqueles números que podemos escrever de forma fracionária, uma fraçãozinha, são números racionais. Certo? Aí agora aqui a gente tem o zero. O zero, né, a gente não pode desprezar ele, certo? Apesar dele não ter unidade, mas ele é muito importante. O zero podemos escrever de forma fracionária, certo? O zero, que às vezes se enrola com um aparelho. O zero só não pode ser escrito no denominador, viu, gente? Mas no numerador ele pode. Porque a gente viu lá na página anterior que não existe divisão por zero. Mas o zero, ele pode ser dividido por qualquer número. Então, como eu posso escrever o zero de forma fracionária? Para dizer que ele é um número racional. Eu posso escrever 0 sobre 5. Ou 0 sobre qualquer número que você quiser. 0 sobre menos 3, 0 sobre 4. Você escrevendo ele de forma fracionária, você já está querendo dizer que ele pertence ao conjunto dos... Opa, peraí, apertando aqui. Ao conjunto dos números racionais, tá certo? Então, a gente está vendo agora um novo conjunto que se chama racionais. São aqueles que podemos escrever em forma fracionária, mesmo que ele não apareça já direto. O zero não está aparecendo aqui de forma fracionária, a gente teve que fazer aquele de forma fracionária, certo? O 5 não está aparecendo, mas a gente pode observar aqui que se a gente dividir 10 por 2, ele dá 5. Pode ser escrito de forma fracionária. Então, o 5 é racional, o 0 é racional. O número decimal, o número que tem vírgula, ele é racional, porque eu posso escrever de forma fracionária. Uma dízima periódica, que depois a gente vai aprender como é que calcula essa dízima, que vai ser o próximo tópico. Também é um número racional. A própria fração é um número racional, que por definição, a gente viu que aqui a divisão de dois números inteiros é um número racional, né? Sim, e por último a gente tem esse exemplo aqui, ó. Deixa eu baixar um pouquinho. Esse outro exemplo aqui é 0,1. É um número decimal. Aí aqui a gente vai dar uma lembradinha. Ó. Como é que eu transformo um número decimal em fração decimal? Você escreve o número que você está vendo, no caso aqui é 1. Escreve ele no numerador, número 1. Mas veja bem, ó. O número 1 não escreve com 0 nem com a vírgula. Escreva só o número 1. E como tem uma casa decimal após a vírgula, você escreve sobre 10. Pronto. Representou o número 0,1 de forma fracionária. Então, esse 0,1 é um número racional. Certo? Aqui é só outra representação com 2 pontinhos, em vez de botar o traço da fração. Aí, o que é que a gente vai... Qual é a nossa conclusão até agora? Até agora a gente não viu muita conta, certo? Apenas representação de divisões. E as definições dos conjuntos dos números, né? A gente precisa estudar esse conjunto numérico para poder mais na frente usar em outras situações. Então, aqui a gente vai chegar na seguinte conclusão. Como eu já tinha falado, né? Os números racionais, que são os números representados pela letra Q maiúscula, ele é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, aqui, vocês verem embaixo, aqui, nessa parte aqui, tem a letra Q maiúscula, o sinal de igualdade, aí abre chaves. Tem um número tem um número A sobre B. A sobre B é um número em formato de fração, sendo que ele botou A sobre B, gente, porque pode ser qualquer número aqui. O A pode ser qualquer número, apesar de ser o A um número desconhecido e o B também, aí pode ser qualquer número, contanto que ele esteja na forma fracionária. Se ele estiver na forma de fração, ele pertence ao conjunto dos racionais, tá certo?
Por isso que ele diz aqui, ó, com A e B, números inteiros, porque todos os inteiros vai ser racionais, só o B que não pode ser zero. Aqui não pode ser zero no denominador, mas a gente viu que aqui em cima o zero pode ficar no numerador, viu? Só não pode ficar embaixo. Pronto, aí aqui ele só faz uma observaçãozinha teórica, que a letra Q, ela vem da questão de quociente, né? E quociente vem de uma divisão, né? A gente viu lá em cima, aqui, ó. Aqui no ensino, na parte inicial dessa página, a gente viu que a letra Q maiúscula é a representação, é o símbolo que representa os números racionais. Sendo que os números racionais, ele é uma divisão de dois números, porque ele pode ser escrito em forma fracionada. Então, aqui embaixo, ele diz que a letra Q, ela está sendo usada porque veio da palavra quociente. É só uma curiosidade, certo? Mas só basta você saber que quando ele falar em Q, é o conjunto dos números racionais. Agora, vamos para as observações. Vamos olhar aqui um pouquinho essas observações. Eu já até falei de algumas. No finalzinho dessa página 22. Pergunte, viu? Pergunte, não deixe acumular dúvida. Então, aqui, a primeira observação, ele diz que o denominador B, ou seja, ele está se referindo aqui, ó, esse conjuntinho, conjunto de números racionais, a letra Q, certo? Ele está dizendo que esse B aqui, que é um número, pode ser qualquer número aqui, só não pode ser o zero, certo? Porque ele diz aqui que o zero não é divisível, certo? Não existe divisão por zero. Então, esse denominador B, ele não pode ser zero, mas em cima pode ser zero. Então, vocês, se caso verem um exemplo onde é que for zero, aí você já diz que ele não é racional, certo? Isso aqui, até porque não existe essa divisão. O número tem que ser dividido por zero. Contrário, sim. Agora, vamos ver esses outros exemplos aqui, ó. A gente pode efetuar, que nessa outra observação ele diz o seguinte, que a gente pode efetuar divisões que antes eram impossíveis no conjunto dos números inteiros. Porque os conjuntos dos números inteiros, a gente viu que só são positivos e negativos. Já o conjunto dos racionais, não. A gente vai observar que existe agora uma divisão, por exemplo, aqui tem 2 dividido por 5. Essa representação é de divisão, como esta em forma fracionária. Então, quando ele dividir 2 por 5, vai dar 0,4. Certo? Pronto. A partir daqui já tem um cálculozinho, aí eu já vou mostrar para você como é que ele chegou nesse 0,4. Ele dividiu 2 por 5. Mas eu vou dar uma relembradinha, viu? Porque divisão de número fracionário aqui é lá do sexto. É assunto lá do sexto ano. Eu vou relembrar aqui para vocês. Vou sair aqui da tela, ó. Certo? Pronto, eu vou sair aqui da tela para mostrar a vocês essa divisãozinha dessa página. Deixa eu pegar aqui só o exemplo. Oi, Marcos? 4? Certo, Marcos. Pronto, gente, eu só vou fazer esse exemplo, viu? Olha, na página 22, é 2/5. Põe aí, já no, antes da palavra atividade, tem o número 2/5. Então, aqui, ó, esse exemplo 2/5, como é que ele chegou nesse número decimal aqui? A gente vai fazer a divisão aqui, tá certo? 2 dividido por 5. Aí, veja bem, ó, quando a divisão é bastante importante, viu, para vocês desenvolver os outros conteúdos. Quando eu for dividir 2 por 5, eu não posso dividir 2 por 5, porque o 2 é menor do que 5. Aí a regra da divisão diz o seguinte, vocês lembram do sexto ano, você acrescenta um zero e uma vírgula no quociente.
Descendo um zero no dividendo e um zero uma vírgula no quociente. Agora ficou fácil, ó. Que número vezes 5 que dá 20? Qual o número multiplicado por 5 que dá 20? Então, vamos pensar no 4, não é isso? Porque o 4 vai dar exato. 4 vezes 5, 20. Para 20, o resto é zero. Então, 2 quintos é a mesma coisa de 0,4. Então, o que ele está querendo dizer, né? Nessa página 22. Nessa página 22, ele está querendo dizer que no conjunto dos números inteiros, a gente não tinha nenhum número escrito assim de forma fracionária, nem de forma decimal. Já no conjunto dos racionais, já temos. Já podemos escrever o número dessa forma, certo? Aqui agora, números. Vou ter que mudar, porque a gente mudou já de página, né? Números racionais. Os números racionais, aí você já fixa isso, são aqueles escritos em forma de fração. Ou no formato decimal, certo? Apenas fiz uma divisão, aí a gente vai concluir na sexta-feira, a gente conclui essa página. Então, a atividade de casa é só a página 20, certo? Só a página 20. Na próxima aula, a gente conclui os conjuntos racionais. Ok, pronto. Gente, se você dar uma olhadinha aqui, vocês que estão presentes. Miguel, Aslan, Lucas, Rafael, Rian. Você, Rian, ainda não tinha visto. Everton, Maria Luísa. Deixa eu ver se está faltando alguém aqui. Eu chamava Lucas, Gabriel, Luiz Vitor. Rafael, Rian, Casano. Darlan não veio, nem Estela, não foi? Everton tá aí. Ok, já botei aqui. Jade, gente, não veio não, né? Jade não veio. Pronto. Luiz Vitor. Pronto, gente, por hoje é só, tá certo? A gente viu o conjunto dos números inteiros, aí vocês fazem o seguinte, já dá uma lidinha em casa. Certo, tá. Obrigada, viu, Miguel? Vocês dão uma lidinha em casa, né? Claro que os números inteiros vocês vão relembrar. Oi, Marconildo, pronto, né? Oi? Pronto. Pronto, gente. Até sexta, viu? Tá. Tchau. Tchau pra você. Certo. Tchau.